Houve um pedido de uma família para agradecer a Deus, uma vitória grande que receberam da parte do Senhor. Nosso irmão Luciano, irmã Adina, eles querem agradecer a Deus junto com seus filhos, uma bênção alcançada. Nós vamos ouvi-los, trazer o seu testemunho, a sua palavra e louvar a Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui essa noite, cultuando com os irmãos. E nós estamos aqui hoje, como o pastor falou, eu, meu esposo e filhos, para agradecer ao Senhor uma bênção que Ele nos concedeu, e eu quero ser bem rápida nas minhas palavras. Muitos irmãos me conhecem aqui do Tempo Central. Eu fui criança aqui, cresci, casei-me com meu esposo e tivemos uma filha mais velha, né, o segundo filho, João Luiz, do meio, e a mais novinha, a Laís. Mas eu queria falar sobre o meu filho do meio, o João Luiz, ele que tem 6 anos e completa 7 no final desse mês. Como todo filho, o João Luiz, ele nasceu no seio de uma família que se ama e que teme a Deus. E nasceu dentro da normalidade, não é? Cercado com muito amor. Mas, mesmo ele atingindo alguns marcos do seu desenvolvimento infantil, em muitas áreas, ele demorou muito a se relacionar conosco e a falar, e aos 3 anos ele não falava nada. Era como se fosse um bebê. E nós ficamos preocupados e procuramos os médicos, fonoaudiólogos, e, para nossa surpresa, eles nos disseram que 2 médicas aqui, conceituadas no nosso estado, disseram que nosso filho era autista e que ele não iria se desenvolver, que ele iria demorar muito para atingir os marcos, né, do desenvolvimento infantil saudável. E eu saí de lá muito triste como mãe, né? Todos os pais aqui que já são pais sabem como nós desejamos, não é, ter essa resposta do nosso filho. E saí dali muito triste, não é? E todos os irmãos que são pais e mães sabem que quando a gente recebe uma criança, nós temos aquele sentimento às vezes de impotência, né? De não, o que é que eu vou fazer dessa criança, não é? Tal como a mãe de Sansão, quando recebeu aquela criança, a notícia de que teria aquela criança, ela perguntou: o que será dessa criança? Qual vai ser o seu futuro, a sua profissão? E eu acho que esse é todo cuidado de toda mãe, todo pai. Mas quando recebemos uma notícia dessa, eu acho que o sentimento de impossibilidade, de impotência é muito maior do que o normal. E então, daí começamos a orar por João, a procurar ajuda, principalmente a ajuda do nosso Deus. E é interessante frisar aqui, eu quero deixar bem claro para os irmãos, que há milagres que acontecem instantaneamente na vida do servo de Deus, da família. Mas há inúmeros outros milagres que acontecem como em conta-gotas, não é, de pouquinho, um pouquinho a cada dia. E foi assim com João, não é? Ele, claro que no meio dessas tentativas nossas, não é, de ajudá-lo, encontramos muitos profissionais que estavam apenas interessados nos recursos financeiros, não é? Muitos que queriam empurrar os seus serviços, então se apressavam em dar diagnósticos errados muitas vezes, sentenciar até a criança. Mas também encontramos muitas pessoas que estavam dispostas a nos ajudar nessa tarefa. Graças a Deus, né? Deus colocou no nosso caminho também pessoas que nos puderam ajudar. E é bom lembrar, sobretudo, que o principal avanço que meu filho teve no seu desenvolvimento, né, o milagre que Deus começou a operar, se deu principalmente depois do nascimento da nossa 3ª filha. E se fôssemos aconselharmos com os profissionais, muitos profissionais diríamos que não era sensato, não é, ter um 3º filho, visto que nós tínhamos uma criança com dificuldades, e algumas pessoas acharam até insano, não é, essa atitude nossa de ter um 3º filho. Mas eu confesso, irmãos, que na semana que eu tive a minha filha, no dia que eu tive a minha filha, a gente começou a ver os milagres acontecendo de forma muito clara no seio da nossa família. Porque a palavra de Deus, ela não erra, né? A palavra de Deus não mente. Quando ela diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, ela está falando a verdade. Né? E nós precisamos nos apossar dessa verdade e crer.
né? Crer pela fé. E nós cremos e começamos a ver os milagres. E a primeira palavra que o João falou foi mamãe, no dia do meu aniversário, logo após o nascimento da minha filha, né? Então, disso aí eu já comecei a ver a mão de Deus operando. Então, esse era o começo de pequenas vitórias na vida do nosso filho. E ele começou a despertar a nós, né, para pequenas coisas, pequenos milagres, que parecem ser insignificantes para tantas famílias que têm seus filhos com desenvolvimento normal, mas para nós se revestia de muito significado, né? Cada avanço dele, cada nova palavra, cada olhada nos olhos que ele dava, né? Cada frase, cada primeira palavra que falava, a palavra escrita também, né? E, por último, a leitura, foram momentos de muita alegria para nós. E Deus queria chamar a nossa atenção, não é? Não nas grandes conquistas, mas nas pequenas dádivas que Ele concede ao homem e que passam desapercebidas, né? Sem que nós agradeçamos. Hoje nós ouvimos aqui, né? Uma palavra de agradecimento a Deus. Tem que ser essa a nossa atitude todos os dias. E, às vezes, Deus nos desperta dessa forma. Ele faz com que algo que é tão simples seja tão difícil para nós, para que nós possamos agradecer a Ele. O ar que respiramos, a palavra que falamos, a compreensão que temos, tudo isso são dádivas do Senhor. E tudo isso contribuiu para uma maior unidade também no nosso lar. Para as nossas filhas também, elas foram exercitadas na fé de uma forma muito bonita. E eu aprendi que não há sábios, não há dinheiro, não há conquista maior do que essas conquistas pequenas que Deus nos dá todos os dias. E que nós devíamos estar agradecidos a elas por isso. Então, João entrou na escola e, por 4 anos consecutivos, no início de cada ano, a equipe pedagógica me chamava e dizia: olha, seu filho não vai terminar esse ano, eu estou já lhe preparando, mãe, para que você saiba que ele tem algumas dificuldades, ele não vai passar. E eu saía da sala triste, né? Claro, como toda mãe, mas eu saía com aquela convicção de que a oração poderia mover o coração de Deus, né? E que eu poderia ter essa sublime tarefa de ser as mãos de Deus tocando na vida do meu filho. Então, todos os dias eu ia fazer a tarefa com ele, eu me sentava às vezes e eu via ele tão ausente, né? Parecia que eu estava falando com a parede e eu ficava: meu Deus, como é que eu faço para essa criança prestar atenção? E eu orava ali com ele. Eu disse: olha, João, vamos parar tudo, vamos orar. E a gente orava e começava a tarefa de novo. E, para glória de Deus, não é? O milagre acontecia. Ele terminava bem a tarefa e a gente orava novamente agradecendo. E foi assim, né, que foi se passando os anos. E eu percebi, né, que Deus estava atuando dessa forma. E no final do ano eu era chamada novamente pela equipe pedagógica da escola. E não era mais chamada desta vez para ser alertada por alguma coisa ruim, mas eles me chamavam para parabenizar, né, o sucesso do meu filho e estar sendo aprovado de uma forma tão normal como os outros, né? E eu via a mão de Deus ali, e eu aproveitava aqueles momentos para falar da misericórdia, do amor do nosso Deus e da grandeza dele em fazer milagres. E, diante de tudo isso, ano passado, né, eu fiz um propósito com Deus em minhas orações, eu fiz um voto e pedi para o Senhor que Ele fizesse com que meu filho, nesse ano de 2015, ele conseguisse, né, uma conquista que talvez para muitos pais aqui seja tão boba, mas para nós tinha muito peso, né, que era a sua alfabetização. E todos os profissionais que nós passamos, eles nos diziam: olha, ele não vai se alfabetizar na idade normal, né, espere, você vai ter que aguentar talvez mais um pouquinho. E eu orei, eu fiz um propósito com Deus: Senhor, faz um milagre. Eu sei que pode ser pequeno para alguns, mas para nós é importante. E, para nossa surpresa, né, o nosso filho, antes disso, no início do ano, a gente precisou mudar de escola, e na escola que ele estava, ele começou a ter vários problemas, e eu comecei a achar que Deus não ia fazer, né, que ele iria realmente ter dificuldades. Ele começou a sofrer o descaso dos profissionais, sofrer também a rejeição dos seus colegas, e ficamos num momento de muito aperto, de angústia. Ele começou a gaguejar, problemas que ele não tinha, começou a apresentar, e eu corri, né, para Deus e falei como salmista no Salmo 116. Eu convidei minha família para orar, alguns amigos, e, para glória de Deus, não é? A gente mudou ele de escola, que não é aconselhável, foi para uma escola cristã, de profissionais tementes ao Senhor, e lá, na primeira semana, a professora me chama e diz: Adna, seu filho escreve muito lindo na letra cursiva. Eu disse: como assim? Esse tempo todinho eu estou tentando que ele escreva, ele não escreve. Eu disse: não, ele está escrevendo muito bem. E eu vi o milagre de Deus, a mão de Deus operando na vida do nosso filho. E a partir dali, né, de agosto para cá, Deus foi trabalhando, e ele conseguiu terminar bem a sua alfabetização, e tem sido
esse o motivo, né, de nós estarmos aqui, agradecendo a Deus pelo seu imenso amor nas coisas pequenas que Ele fez em nossa casa, na nossa vida. E foi nessa dificuldade, né, que nós passamos a entender ainda mais a natureza do próprio Deus encarnado Jesus. Enquanto Ele esteve aqui, Ele nunca realizou milagres para impressionar as pessoas, não é? Ele recusou, inclusive, as tentações do inimigo e dos seus opositores de fazer milagres para fazer espetáculo para as pessoas. Pelo contrário, Ele realizava os milagres para que os receptores dos seus milagres pudessem enxergar além do milagre, ver o grande amor de Deus, que veio para perdoar, restaurar todas as coisas e nos reconciliar com Ele. Então, tem sido essa a nossa atividade em casa. E nós vemos que na família, no seio da família, Deus tem trabalhado para mostrar o seu tênue amor, não é? Que tem no seu coração por nós. Ele desenhou, irmãos, a família para refletir, não é? Esse amor doador que existe entre a divindade e a criação. Primeiro, Ele faz com que um casal, não é? Um homem e a mulher se unam e se casem e mutuamente se entreguem, né? Se doem-se um ao outro. E depois Ele concede filhos. E através dos filhos, que são a expressão do amor do casal, nós começamos a nos doar também. E começamos a exercitar esse amor divino, que é um amor, sobretudo, doador. E é isso que nós temos visto na nossa casa, né? Então, nesse dia, né, nós queremos agradecer a Deus. João, ele se formou e não se formou apertado, não é? Ele não passou por conselho de classe, ele se formou muito bem para a glória de Deus. E eu venho aqui agradecer a ele, porque o mérito não é meu, porque muitas vezes eu me senti muito impotente, mas eu sei que o mérito e toda a glória é para Deus. E eu quero testemunhar isso para os irmãos, não é? Agradecer ao Senhor. E hoje nós dizemos, como disse o salmista, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, fomos abatidos, mas Ele nos livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor nos fez bem, porque tu livraste os nossos olhos das lágrimas. Andaremos perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cremos, por isso falamos, estivemos muito aflitos. Dizíamos na nossa pressa, todos os homens são mentirosos. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Tomaremos o cálice da salvação e invocaremos o nome do Senhor. Pagaremos os nossos votos ao Senhor agora, na presença de todo o teu povo. Oferecer-te-emos sacrifícios de louvor e invocaremos o nome do Senhor. Pagaremos os nossos votos ao Senhor na presença de todo o teu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó igreja. E é isso que estamos fazendo hoje. A nossa vitória, eu sei que também é a vitória da igreja. Amém? Quando eu tinha 3 anos, eu ainda não sabia falar nada. Fazia barulho de bebê e eu não sabia falar nada. Então os meus pais e meus irmãos começaram a orar por mim. Papai do céu, cura de nossa fala, ensinai ela a falar. Naquele mesmo ano, eu comecei a falar. Jesus me curou. Nesse ano, minha família começou a orar por mim. Papai do céu, ensina já a ler e escrever. O ano nem acabou, eu já estou lendo tudo. Deus é bom e fiel. Ele nos ouve quando oramos com fé. Capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Disse o Senhor: quem deu boca ao homem, quem fez surdo ao mundo, quem lhe gosta de vista o torna-céu. Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Amém.
a Deus esta noite, digam amém.